Olá pessoal, boa noite. Aqui nesse canal a gente fala sobre aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje são vários temas, mas um deles é como voltar a ter vontade de transar. Outros temas também que eu vou agora pedir ajuda da doutora Gabriela Dias para conversar com a gente sobre esses temas. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Sou Kátia Ebert, mãe de 3, e identifiquei uma facilidade em educar os meus 3 filhos que são adultos. Hoje a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 18. E ao longo desses 24 anos nós construímos uma relação de cumplicidade, de parceria, de amizade, de admiração mútua. E identifiquei aí o meu propósito de vida, que é educar os filhos. Como eles já são grandes, já estão aí no mundo, né, voando, eu resolvi ajudar os pais e as mães a educarem seus filhos, apresentando essas dicas e sacadas que a gente viveu ao longo desse tempo. E para comentar hoje sobre esse tema, eu vou chamar a doutora Gabriela, sexóloga, obstetra, professora de universidade, graduação, pós-graduação, palestrante há mais de 10 anos. É uma querida, conheci a Gabriela na live do Fábio Vital, uma live muito legal. Chamei ela no direct, a gente começou a conversar e ela prontamente aceitou o meu convite. Então eu vou chamar aqui a Gabriela, vamos ver. Aqui bem no Face. Pessoal, vocês viram? Fábio Vital, Olá. uma live muito legal. Chamei ela no direct, a gente começou a conversar e ela... Vamos ver, vou tirar o som aqui. Oi, Gabriela, tá me escutando bem? Aham. Então, eu tirei o som aqui do meu Note. Tirei daqui também. Deixa eu ver. Que prazer te ter aqui, Gabi. Muito legal. Então, eu me apresentei aí brevemente, né? Eu faço esse trabalho de ajudar pais e mães a se conectarem com seus filhos, né? E nada melhor do que ter a tua presença, a tua ajuda, com toda a tua experiência, a tua bagagem, para falar um pouco aí desses temas que eu fiz uma pesquisa, né, ontem, e o tema que mais foi solicitado foi esse, um dos temas, né, como voltar a ter vontade de transar depois da maternidade e também como falar de sexo com os filhos, né, Gabriela? Te apresenta. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. É sempre um prazer falar de sexualidade, é sempre um prazer, né, poder contribuir de alguma forma. Eu acho que essa é a quinta ou sétima live que eu faço com vocês se apresentam como educadoras parentais, alguma coisa assim, né? O que que acontece? Eu sou enfermeira por formação, sou enfermeira obstétrica. E sempre fui apaixonada pelo universo da sexualidade. Ele foi entrando muito devagar na minha vida, mas tomou uma proporção muito grande. Até que eu decidi fazer a pós em sexualidade humana e me tornar uma sexóloga, né? Atualmente eu trabalho com a influência digital também, fazendo fotos em loja, divulgando as coisas. Sou mãe de 3 também, só bem menores que os seus. Henrique, 10. A Liz tem 2 anos e 8 e a Helena tem 1 ano e 4. E é um baita desafio, né? A maternidade, principalmente assim quando eles são juntinhos, né? É bem difícil, é bem cansativo, né? Mas eu acredito que foi uma das melhores missões aí que Deus me deu. E eu acho que a maternidade não veio para ser um peso, um fardo, muito pelo contrário, veio para ser uma coisa bem boa e bem legal. Bem boa. Eu vi que tu falou hoje no teu stories, né? Bah,
noite passada foi complicado, não deu para dormir. E tem tantas coisas que o universo da maternidade apresenta pra gente, né, Gabriela? E muitas vezes as mães se sentem até enganadas, né, pelo universo. Na verdade, realmente falta, de repente, a gente apresentar isso de uma maneira mais alegre, mais natural, né? Porque eu também, para mim, foi uma escadinha, né? A Thaís, o Bruno e a Laura. E eu não me lembro, assim, o que era fazer uma refeição, né, com calma, tomar um banho com calma. Então, assim, mas eu tive a oportunidade de escolher engravidar, né? Tem muitas mulheres que não conseguem, que vem o filho e cai de paraquedas, enfim, e aí tem que encarar. Então, eu escolhi, eu estava pronta. Eu entendo que isso é diferente também, né? Uhum. Mas mesmo assim, eu sinto que explicando e falando para as mães e para os pais que tem o lado mágico, o lado lindo de toda essa história e que vai passar, né? Olha só, agora os meus 3 estão por aí, entende? Um em cada canto e eu tô conseguindo dormir a noite toda. Eu sonho com esse momento. E aí, claro, tem muitas coisas que acontecem, cada situação tem uma fase peculiar, né? E aí envolve sexo, envolve autoestima, envolve a gente não perder a identidade, né? O que tu me diz aí? E, Gabriela, eu acompanho muito o teu Instagram, fiquei apaixonada depois que te conheci. E sempre dou uma espiada, cada dia vejo um vídeo que eu não vi ainda. E muitos temas, né? Quando eu te perguntei o que a gente poderia falar, tu escolhes, me deixou assim, né, livre. Eu fiz uma enquete, uma pesquisa e fiquei realmente impressionada, né, com a quantidade de mães e pais também que escolheram esse tema, como voltar a ter vontade de transar, né, como falar de sexo com o filho, né, o que eu deixei de fazer depois que me tornei mãe. Então, são coisas importantes que, de repente, a gente pode ajudar, sabe? Porque eu identifico, assim, que eu tive algumas facilidades pela questão emocional, sabe? Não nem de grana, muito pelo contrário, sempre me virei, assim, contando os trocos e mesmo assim consegui, sabe? Dar uma educação legal, uma educação positiva, sabe? Uma educação alegre. Só que tudo isso intuitivamente, né? E eu sinto assim que o teu trabalho, todo tua história, toda a tua bagagem tem o embasamento realmente assim com uma metodologia, né? Com o porquê das coisas, sabendo falar na hora certa e embasado em estudos enfim. E eu não, eu fiz como o meu coração mandou, né? Claro que depois eu fui estudando e agora que eu estou estudando tudo isso assim de uma maneira mais calma, não para os meus filhos, mas mais para poder ajudar os pais e as mães. Eu estou encantada e impressionada também como a minha intuição deu certo, né? E agora imagina assim que a tua experiência fazendo isso com todo esse embasamento aí técnico, vamos dizer, é mais fácil, né? Na verdade, a sexualidade, infelizmente, ainda ela é tabu, né? E aí, nesse universo, né, de ser tabu, a gente, como mulher, é muito complicado, porque a maioria não teve educação sexual em casa. E aí, isso é muito difícil, porque a gente não quer falar sobre o assunto, a gente meio que foge. Tem muita mulher que acha que o prazer sexual é só para o homem, que não tem que sentir prazer. Tem muitas mulheres que inconscientemente, né, o prazer era até, né, queriam transar até ter o filho. Depois que, né, meio que eu não preciso mais, agora não tem necessidade, né? Então, assim, é um desmistificar de vários assuntos, né? Vamos tentar focar primeiro nessa questão da vontade de transar. Tudo que a gente como prioridade, a gente consegue ir em busca. O problema é que quando a gente se torna mãe, o sexo na escala de prioridades, tudo aquilo que eu não priorizo, eu não acho importante, eu não coloco energia suficiente para fazer alguma coisa relacionada a este tema.
Então, o que que acontece? Deus nos fez de uma forma muito especial. A gente consegue colocar vários chapéus. Chapéu de empresária, chapéu de mulher, desculpa, o chapéu de esposa, o chapéu de mãe, mas tem um chapéu que nunca sai da nossa cabeça, que é o chapéu de mulher. Então, eu não deixo de ser mulher quando eu me torno mãe, eu não deixo de ser mulher quando eu me caso, eu não deixo de ser mulher quando eu começo a estudar, quando eu começo a trabalhar, né? E aí, o problema porque as mulheres acabam subentendendo, né, que eu me tornei mãe, então, né? Eu lembro que uma amiga fez um comentário, eu sempre gostei de usar maquiagem, e uma amiga falou, cara, quando tiver o Henrique, que é o meu primeiro filho, pode jogar tudo fora, tu vai demorar muito pra te maquiar. E eu, nossa, fiquei pensando, meu Deus, né? Mas que coisa louca, né? E realmente a maternidade, o primeiro filho eu tive com 26, já não era tão novinha assim. E eu fui trabalhando dentro de mim que eu queria fazer algo diferente, que eu não queria que fosse dessa forma. Eu sempre entendi que o filho vinha para deixar a gente mais bonita, para ir atrás dos sonhos, dos objetivos e não para morrer, né? Eu sempre isso antes mesmo de fazer a formação em sexualidade. Então, no Henrique eu pude viver tudo isso, assim, eu não deixei de me arrumar, eu não deixei de fazer absolutamente nada. Eu e o Ricardo a gente sempre viajou. É mais difícil com o filho? É. Mas a gente não perdeu a vida social, a gente não deixou de... Claro, assim, uma coisa que ninguém fala, né, antes da gente ter filho é que as amizades vão mudar. E isso se tu tens os teus amigos, né, que não têm filhos, é bem raro aquele que entende, né, que ainda não tem, que entende que tem. Porque já não é qualquer horário que tu pode sair, já não é qualquer horário que tu pode dormir. Aí tem criança que já é mais frágil, então já não pode sair no inverno, já não dá para ficar saindo, tem que fazer algo em casa. Tem mãe que amamenta um tempão, então fica um tempão sem nada. Então, muda, gente, muda, né? Mas assim, muda na mesma proporção que a gente está aberto a novas amizades, vai entrar novas pessoas também com filhos, né? Sim. E a vontade de transar, eu acho que quando a gente consegue entender que sendo mãe a gente não deixa de ser mulher, a gente vai começar a se olhar de outra forma no espelho. Porque a maternidade, além da mudança total de 360 que a gente tem, ela também, né, mexe muito com a nossa autoestima. Porque nós levamos aí 9 meses para adquirir uma forma física e não vai ser 9 ou 9 semanas que isso vai mudar. Isso leva... E para muitas mulheres, às vezes leva 6, às vezes leva 1 ano, às vezes tem mulheres que nem conseguem, né, voltar mais ao seu corpo. E tá tudo certo, né? Não há problema nenhum no fato de que eu não voltei ao meu corpo de antes. O que a gente precisa entender quando olha no espelho são as marcas do amor que a gestação nos traz, né? Quando a gente entende dessa forma que muitas mulheres que desejam muito ter filho e não conseguem, a gente se torna, né? A gente se torna melhor, maior, né? Então, é por isso que a gente precisa, de uma certa forma, começar a canalizar a nossa mente, pensar que aquele homem que tá ali, no nosso subconsciente, a gente meio que quer dar uma castigada, assim, né? Tipo, eu vou cuidar do baby que é pequenininho, o marido que se exploda, né? Porque ele sabe cuidar de si, né? E aí, o que que acontece? A gente tem que tentar entender que esse homem que tá ali, ele ajudou a fazer o baby, né? Que a gente tanto ama. É o cara que a gente escolheu para viver, né? Claro, tem que ter todo uma base de apoio, esse marido tem que ajudar, esse marido tem que ser compreensível, né? Ainda ontem eu gravei junto com o pessoal da Universidade Açós, eu lancei um curso com eles agora sobre o sexo após a maternidade. Eu quero abrir um parênteses e pedir para o Jander parar de mandar esse tipo de comentário aqui na live ou você vai ser bloqueado. Eu vou ver se eu consigo bloquear, peraí. Eu acho que vai cair. Não, acho que vai cair. Se tu bloquear? Que cara idiota. Ontem eu não fiz live. Antes de ontem ele já fez a mesma coisa. Ficou mandando um monte de comentário. Mas sempre tem, né? Sabe que no YouTube também, hoje eu tava revendo uns vídeos meus que tem comentários aí, a gente responde, ajuda e tal. E aí tem pessoas que tem que bloquear e denunciar, né? Sim. E aí eu denuncio direto também. Certo, mas então, voltando ao sexo, né? Então, assim, para nós mulheres é um capítulo difícil, porque a gente coloca todas as nossas energias no baby. Mas, que saco, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa daqui.
Pior que não dá. Tu não conseguiu bloquear ele. Ocultei o vídeo. Ocultei stories de Jander. Ocultei. Não verá mais nenhuma foto ou vídeo ao vivo que você adicionar no seu stories. Vamos ver se isso. Bani ele. Não verá mais seu stories nem seu. Não, mas ele ainda tá aqui. Vamos ver. Talvez demore. Enfim, vamos lá. Vou denunciar ele, peraí. Denunciei. Vamos ver se deu. Vamos ver. Então, vamos lá. Deixa esse maluco aí. Depois eu vou bloquear ele, Sheila. Pode deixar. A gente precisa entender que, por mais que as coisas mudem, por mais que a frequência sexual, que é uma grande pergunta das mães e dos homens, né? Quando que a gente vai voltar a ter a frequência que a gente tinha antes, né? E isso demora mesmo, a vida é feita de ciclos, e o ciclo sexo, quando a gente casa, ele é uma. Se a gente dividir ele em fatias de pizza, ele, assim, quando a gente casa, digamos que é quase todas as fatias dessa pizza. Quando a gente tem filho, é uma fatia só de uma pizza inteira, o sexo, né? Tem que entender que são ciclos. E esse ciclo vai passar. Esse ciclo, o que não dá para perder, o que as mulheres precisam entender e não deixarem perder, é o contato, né? É o mesmo que não role sexo, dormir de conchinha, é o beijo de bom dia, é o beijo quando sai, quando chega, é o abraço, o assistir um filme do lado um do outro. Eu acredito que quando acontece assim a questão do nascimento do filho, que muitos relacionamentos esfriam, é porque a atenção da mulher está 24 horas voltada para o bebê. E por mais que seja assim, é legal, né? É válido, mas você tem que tentar entender, né, como mulher, a vida ela tem, né, outras particularidades. Você não pode viver 24 horas em função do seu filho. Pega o exemplo aí da Kátia, né, que com certeza vai dizer que voou, que os filhos eram pequenos e hoje já são grandes. É o que eu ouço de todo mundo, e pelo Henrique, que tem 10, eu posso explicar que é assim mesmo. Então não adianta você viver 24 horas em prol do seu filho, porque o seu filho vai criar asas e ele vai sair voando. Ele vai construir a vida dele, a história dele. Às vezes ele vai bem cedo cursar o segundo grau fora de casa e já vai morar fora. Então, a gente precisa cultivar o amor, né? A gente precisa tentar pensar um pouco no marido, né? Pensar no com quem eu escolhi para o lado. Essa questão da vontade de transar, tudo que a gente coloca as nossas forças, as nossas energias, a gente consegue, né? Por exemplo, a gente não dorme a noite inteira, às vezes, porque o filho porque a gente tá rasgando o dentinho, ou tá em processo de amamentação. Mas outro dia, a gente tá aqui, né? Fazendo tudo na casa, trabalhando, vida que segue. Porque tu tens aquele foco das coisas que tens que fazer. Tu sabes que tu precisa fazer aquilo. E, né, pro sexo, a gente já encara como, que saco. Ai, vai ser cansativo. Ai, não sei o quê. É muito pai, né? E aí, nesses ais todos aí, a gente... E no inverno é frio. O inverno é frio, aí se tá amamentando, porque daqui a uma hora o bebê vai acordar. É sempre 1 milhão Gabi, né? Só deixa eu te perguntar. Tu desclicou do Face do YouTube? Tu tá aparecendo? Não, simplesmente ele não tá aparecendo mais. Deixa eu ver então. Vou tentar entrar de novo. Tá. Depois que eu tirei ele, denunciei ele, fiquei desfocada aqui também. Agora tá entrando, parece. Tá entrando. Eu vou te adicionar de novo aqui também. Isso. Show. Agora deu. Mas é bem isso que tu falou, né? A questão da gente deixar o sexo de lado, a vontade de transar, a vontade de namorar, a vontade de agradar o parceiro, né? De fazer um agradinho. E isso começa durante o dia, né? Começa no beijo de bom dia. Né?
mensagem durante o dia, esse tipo de coisa vai esquentando, vai dando uma pimentinha na relação, né? Eu fiz vários posts já sobre isso, de que o sexo, ele literalmente começa no bom dia, né? Não, Exato. eu preciso fazer o homem entender isso, que eu acho que é o segredo, assim, né? O homem não adianta. Eles são muito. Como é que eu vou explicar aqui? Eles são muito visuais, né? Então, É, você pode estar, pra você, né, feia, sem maquiagem, né? Não arrumada, né? Mas ele chegou em casa, ele te viu, e o homem funciona muito diferente da gente. Quanto mais cansado eles estão, mais eles querem sexo, né? uhum, Nós funcionamos totalmente diferente. Quanto mais cansada, menos eu quero saber. Então, a gente entender o quanto somos diferentes já é metade do caminho. Isso é muito é, importante, a gente entender essa diferença. E, é. claro, trabalhar com isso a nosso favor. Porque eu percebo que tem muitas mulheres que o homem não ajuda mais porque elas não permitem, né? Então, assim, o homem nunca vai lavar louça como você, ele nunca vai arrumar a cama como você. O É. máximo é ele te ajudar, né? Ah, não, mas ele não quer me ajudar. Então, joga as cartas na mesa e fala, ó, se a partir de hoje tu não me ajudar, não vai ter mais sexo, né? Porque não custa dar um banho no filho, lavar a louça da janta, mesmo, eu sempre digo que agora a gente está numa situação que todos os dois trabalham fora. Ah, não, mas eu não trabalho fora, eu trabalho em casa. Minha filha, tu tens a minha admiração, porque quem trabalha em casa trabalha mais do que quem Trabalha trabalha. mais ainda. Muito mais, muito mais. Então, assim, independente se você trabalha em casa ou fora, a hora que ele chega em casa, tem que ajudar. O filho não é só seu, o filho é dele também. E É. mesmo que ele não faça da forma como você gosta, como você faz, tá tudo certo, deixa ele te ajudar. Porque quando a gente tem ajuda, né, a gente tem mais energia para as outras coisas. Sobra mais tempo, a gente fica mais disponível, a gente fica mais viva, literalmente. Porque a maioria das mulheres que eu conheço chegam em casa e vão igual um furacão, né? Eu sou assim também. Chega, vai lavando louça, já vai botando coisa na panela para fazer alguma janta, algum café, sei lá. E É. aí tem brinquedo no chão, já vai juntando tudo, e aí já vai olhando se tem alguma coisa suja pela casa, já vai colocando tudo para lavar, e aí depois estende e bota a janta na mesa, depois recolhe tudo, já vai lavando a louça, e eles ficam sentados dentro da televisão. Então, Mas assim, isso vai também da gente incluir todo mundo, né? Os filhos, eu tenho certeza que tu inclui o Henrique já no dia a sim, dia. E as gurias, a Helena é muito pequenininha, então tem coisas que nem dá para pedir, porque não pode dá pra nada, é impossível. Então, assim, eu sei que tem muitas mães que estão aí assistindo que os filhos são pequenos como eu. Então, o filho pequeno não tem o que fazer. Tu tem que contar com a ajuda do marido. E outra coisa, né, gente? Eu vejo muita mulher sofrendo, né? Porque não quer pedir ajuda ou não aceita a ajuda da sogra, da cunhada, porque, ai, não gosto, não cuida como eu. Gente, rede de apoio é tudo, tá? é Não tudo, vai né? cuidar de você, não vai mesmo, porque você é a mãe. E mesmo que você não concorde com alguma coisa, engole o sapo, engole a seco. Claro. Eita, se alguém se dispor a ficar com seu filho ou com seus filhos, tenha uma noite, pelo menos, por semana com seu marido. Isso é muito importante para nutrir o relacionamento. Quando a gente conversa mais, quando a gente namora mais, isso é comprovado cientificamente que quanto mais a gente transa, mais vontade a gente tem. Quanto menos a gente vai fazendo, se abstendo, menos vontade a gente vai ter. Então, Vai conhecendo como é que funciona, né, Gabi? é uma cascata, não adianta. Então, É. assim, quanto mais você se esquivar, quanto mais você fugir, mais difícil vai ficando, né? Então, assim, a gente precisa entender, na verdade, o básico, que são os benefícios do sexo, né? Por exemplo, o sexo, principalmente quando a gente tem orgasmo, né? Rapidinho, eu não vou nem debater aqui para a gente não perder tempo, mas se alguém daqui faz rapidinha, exclua isso da sua vida, porque, olha, não tem nada de bom, a gente não. Para nós mulheres é muito difícil chegar ao orgasmo com uma rapidinha, né? Porque a gente sabe que tem que ter todas as preliminares, e na rapidinha, geralmente é só eles que têm o prazer, então não adianta de nada, né? Quando a gente Tipo, tem o aí é um jogo de ganha-ganha, é um jogo que sim, quando a gente tem orgasmo, a gente faz liberação de diversos hormônios, né? Ocitocina, serotonina, endorfina, que são todos hormônios da felicidade. Então, a gente fica muito mais feliz, a gente fica muito mais disposta, a gente fica muito mais viva, literalmente, né? Então, a gente precisa entender que o sexo vai trazer muitos benefícios e que não é só cansativo, como um dia alguém nos ensinou. Eu não sei quem foi, né? Não faço a menor ideia, mas a maioria das mulheres que eu conheço pensam assim, né? Ah, ao invés de fazer, eu vou é dormir. Ai, não, ao invés de fazer, eu vou é descansar. Ai, tô cansada. Mas depois que começa, todo mundo gosta, né? Então, é é. a prova
e a liberação hormonal que ele faz, tudo que ele proporciona é muito bom. Mas para isso tem que dar um primeiro passo, tem que tentar virar a chave aí do cérebro para pensar diferente, tentar encará-lo de uma forma diferente. E uma conversa bem franca, né? E sempre conversando. Assim como a gente ensina os filhos repetindo, repetindo, eu acredito que com o parceiro também precisa ter essa repetição, né? Tipo, talvez até a mulher nem saiba que precisa intensificar essa conversa, né? Mas no momento que ela percebe que a coisa tá no normal, tá numa rotina que não é legal, porque tem a rotina que é saudável, que é o dia a dia, né? Levanta, vai trabalhar, agora quarentena, tudo bem, mas mudou a nossa rotina, mas mesmo assim a gente tem uma rotina, né? E tem a rotina que não é saudável, é o mau humor, né? A falta de gentileza, a falta de carinho, a falta de afeto, a falta de um chamego, de um agrado. Então, isso a gente precisa estar muito atenta, né? Para não deixar cair num marasmo. E aí é uma bola de neve, só vai piorando, né, Gabriela? E aí tem pessoas que colocam a culpa do divórcio, a culpa da falta de amor, a dificuldade de relacionamento nos filhos. E eu acho isso muito cruel e muito injusto. Porque a gente é adulto, a criança não escolheu vir, né? E a gente tem que arcar com as consequências, com as nossas prioridades e com as nossas escolhas, né? Se você faz escolhas ruins, você vai, né, colher depois tudo isso que você escolheu. Então, eu acho muito importante, né, as pessoas refletirem que filhos não vêm para acabar com vida sexual, não vêm para acabar com sonhos, muito pelo contrário. Eles são a motivação de tudo isso, né? Então, Eu queria aproveitar a tua experiência aí e para te falar um pouquinho para a gente sobre a questão de quando o filho dorme no quarto ainda, sabe? Ou ainda, e eu conheço até casais que têm cama compartilhada, não só o berço fica no quarto, a caminha no quarto, né? Tem cama compartilhada e às vezes o filho tem o quartinho, tem caminha, mas dorme na cama com o casal, né? Eu não tenho experiência nisso, porque os meus três eu coloquei no quartinho deles de propósito, porque eu pensei, eu não vou cair na tentação de ter eles do ladinho, porque é gostoso, né? É gostoso teu filhinho, tu tá protegendo, tu tá ali, o pai e a mãe, quando nasce o nenê, querem mais é curtir, né? Então, mas como eu sempre tive isso muito, eu fui muito atenta a isso, eu nunca coloquei, claro, eventualmente na hora de mamar, põe para mamar no peito e tal, adormece, ok, mas não aquilo já como um hábito, sabe? E na tua experiência, assim, acredito que tu faz atendimentos, eu me preocupo muito com os casais mais jovens, principalmente mais jovens, né, que deixam os filhos junto e às vezes do ladinho do berço mesmo assim, acredito que não seja nada recomendado, né, nem beijinho, nem amasso, nem um sei lá, um arreto, alguma coisa com o neném no quarto, porque a criança pode até estar dormindo, mas o inconsciente eu acho que capta aquela energia, a vibração, né? O que que tu me diz disso? o que os estudos falam é justamente isso, que a criança ela capta, né, toda essa vibração que os pais emitem, né? E há alguns relatos, mas não há comprovação científica, né? Mas há alguns relatos de que a criança ela entende, né, que um dos dois está apanhando, que está acontecendo uma briga, ela não entende, né, que aquilo é amor, enfim. Então a recomendação, né, no caso de cama compartilhada, é que o casal saia do quarto. O ideal seria os filhos dormirem nos seus quartos, mas cada um tem a sua realidade, eu não estou aqui para discutir isso, né? Até Exato. porque eu faço cama compartilhada, eu tenho a minha bebê no berço do lado também, uma dorme com a gente, outra no berço. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem uma casa bem grande, dá para explorar outros ambientes da casa, né? Porque elas mamam de madrugada, então para nós é muito cansativo, né? Ficar levantando, indo, enfim. Como eu falei, cada um sabe o que é melhor, né? O que realmente não é recomendado é fazer dentro do quarto. O ideal é sair do quarto e fazer em outro local. Mas é algo totalmente ajustável, é tranquilo, assim, eu pelo menos acho, né? E tentar evitar, né? Mas o dia que acontecer, né? Não tentar, né? Ter toda aquela performance, né? Tentar deixar mais pianinho sem sons, né? Para tentar o mínimo possível, assim, que a recomendação realmente é não fazer próximo às crianças dormindo. É. E a questão da cama compartilhada, quando tem essa consciência, né,
dos pais e tem essa, digamos assim, essa força de vontade, porque né, ter a cama compartilhada de uma maneira consciente, né, e os filhos dormindo junto ou um deles junto, e de uma maneira consciente de que quando a gente for namorar, vamos para a sala de TV, vamos para o quarto de hóspedes, vamos para algum lugar outro da casa, né? E isso também não pode se tornar um empecilho, porque assim como é um empecilho, é difícil levar o nenê depois de mamar para a cama, né? Depois que ele adormece, levar para a caminha dele é um empecilho. Para fazer sexo também pode ser um empecilho. Então, isso tudo tem que ser conversado também, né, Gabriela? Com certeza. Não adianta, o diálogo, ele é a chave de tudo, né? Até acho que a Thaís aqui, que está aqui também, falou isso. Eu falo muito isso no consultório, aqui no Instagram, que não há problema que o diálogo não resolva. É verdade. Tem que entender que ele tem que estar presente. O problema é que, como a gente, como mulher, não teve educação sexual, então tudo que é relacionado à sexualidade, pra gente é muito difícil falar. De conversar. Muito difícil começar essa conversa. O que eu ouço de todas as minhas clientes e pacientes, assim, Gabi, eu não sei por onde começar. Eu tenho medo dele não interpretar de uma boa forma. Por que tu estás falando sobre isso? Tu nunca falou sobre isso, né? Então, assim, é toda uma questão cultural já, né? Então, a pergunta, né, se eu pudesse dar uma dica aí para quem está assistindo a live, sobre como começar esse papo, né? De que forma iniciar essa conversa, de preferência após o sexo, nunca antes, né? Porque pode dar um PT, pode acontecer alguma coisa e já acabar com todos os planos. Sim. E a pergunta-chave, né? Como está a nossa vida sexual para você? De que forma a gente pode melhorar? E aí, juntos ir construindo. Não há vida sexual boa com 20, 30 anos de casado sem que esse casal tenha passado por uma construção. Tudo na nossa vida. Isso é nas amizades, é nos relacionamentos, para quem tem aí empreendimento, né? Para as mulheres que são empreendedoras. Se tu conversar com alguém que faz 1 ano que começou um negócio, ele vai te dizer uma coisa. Se tu conversar com uma mulher que está 10 anos com o negócio, ela vai te dizer outra coisa. Então, tudo na vida é um plantar, tudo tem que ter dedicação, nenhum casal, né, consegue fazer uma bodas de prata com 25 anos de casado sem ter engolido algum sapo, sem entender que, às vezes, mesmo tendo razão, é momento de se calar, né? Então, assim, um relacionamento, ele é um baita desafio, geralmente é feito por 2 pessoas muito diferentes, né? E os filhos, eles vêm para dar um quebra, porque aí eu quero educar do meu jeito, ele quer educar do jeito dele, e aí é onde começa a gerar um monte de problema. Então, assim, a gente tem que entender que nem sempre somos donos da verdade, né? Que aquela verdade que eu aprendi, de repente, não é a verdade que o meu marido, a pessoa que eu me relaciono, aprendeu. Então, respeito e diálogo, ele é a base para tudo, assim, né? Conversar, entender. Não, mas eu não concordo. Não, acho que a vida sexual tá boa. Não, eu acho que não tá. Então, o que pode melhorar? Ser maduro ou madura o suficiente para entender quando o outro diz que não tá bom, né? Não ficar bicuda e já não falar mais nada e gerar uma discussão. Qual é o que aconteceu com algumas clientes quando eu dei essa sugestão? Algumas falaram, eu falei que não estava bom do jeito que estava, ele ficou 3 dias sem falar comigo. Que imaturidade, né? A gente precisa entender que se alguém está puxando esse assunto, é porque dá para melhorar alguma coisa, né? E quando melhora, vai ficar bom para ambos. E ter empatia com o outro, né? Ter empatia com o parceiro. Isso é importante, né? Se ele tá se sentindo carente de alguma maneira, de sexo, disso ou daquilo, né? Nem que seja uma besteira, entre aspas, né? Eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, que para uma pessoa pode ser besteira fazer e fazer à vontade, né? Mas para aquela pessoa que está falando é importante aquilo, né? É muito importante. Sabe, Gabriela, que esse bloqueio, esse tabu que é falar sobre sexo com o próprio parceiro, a gente pode ajudar dando essas dicas e tudo para os pais e para as mães, né? E só que tem um detalhe: os filhos que estão agora pequenos, eles precisam ter uma educação positiva com esse assunto. Então, eu acho que tudo começa na infância, em casa, desde pequenininho, né? Desde bebê. Então, assim, eu penso, como que essa mãe e esse pai não conversam entre si, vão falar de uma maneira aberta para um filho e mostrar para um filho que sexo é uma delícia, que sexo é bom, que sexo é importante, necessário para a vida dos dois, do casal. E se não for casal, tudo bem.
se é um casal separado, porque hoje em dia é muito comum. Eu sou divorciada, né? Tive 2 casamentos. E não por isso deixei de viver, não por isso deixei de conversar com os meus filhos sobre sexo, né? Então, eu acho que como pessoa, a gente precisa encarar isso de uma maneira natural, né? Alegre, bonita, sabe? Uma coisa saudável. E aí a gente precisa passar para os filhos. Só que se a gente... É a mesma coisa que um anêmico querer doar sangue, né? Como é que vai fazer se aquela pessoa não consegue nem conversar com o parceiro? Como é que vai ensinar para um filho? E aí a gente não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Como é que a gente faz, né? E não ensina, né, Kátia? Esse que é o problema. Aí não ensina e o mundo ensina, aquele desconhecido ensina, o Google ensina tudo errado, né? Sim, eu preciso tentar sobrepor as minhas dificuldades. Não, Gabi, tem algumas amigas que às vezes falam, não, Gabi, olha, eu já vi 500 vídeos teus, já conversei contigo, mas realmente falar de sexualidade com os meus filhos eu não consigo. Reconhecer o que não consegue, não deixa o seu filho boiando, né? Tipo assim, amanhã a gente conversa e esse amanhã nunca chega. A dica é, se você não consegue, ache alguém que consiga falar sobre o assunto. Agora, não ajuda o seu filho, né, desse jeito, né? É muito triste quando um adolescente me chama aqui pelo Instagram e fala, poxa, tia, a minha mãe fica dizendo que vai falar comigo e esse dia nunca chega. Poxa, a minha mãe vive dizendo que eu não tenho idade para saber sobre isso, mas ela nem sabe, eu já tive a minha primeira vez. Então, assim, a gente sabe, como a gente tem filhos, a gente sabe que é difícil acreditar que os filhos crescem, né? Esses dias o meu olhou para mim e falou, ai, mãe, sabia que a menina que eu gosto é mais bonita que tu? Eu não sabia se eu avançava nele ou se eu fingia demência, assim, que não estava ouvindo, né, o que ele estava. Então, assim, é difícil acreditar que ontem era bebê e hoje já gosta de alguém, né? É muito difícil entender mesmo, né? Mas, enfim, a gente precisa tentar criar consciência de que uma hora isso vai chegar, né? Uma hora esse momento vai acontecer. E se você não der o primeiro passo, alguém vai dar, porque não é obrigação da escola, né, falar sobre sexualidade, não é obrigação das igrejas falar sobre sexualidade, é obrigação dos pais conversar sobre isso. Exato. E os pais não conseguem, eu sempre brinco que toda família tem uma tia louca, toda família tem alguém né, sei lá, que tem uma desenvoltura para falar sobre isso, né? Então, eu acho que, assim, como eu falei no vídeo, até para quem tiver interesse sobre o assunto, eu gravei 2 vídeos na quinta e na sexta da semana passada exatamente sobre isso. Primeiro, de uma forma geral, como abordar a sexualidade, e depois para falar sobre sexo especificamente. E assim, é muito certo, tá? A criança, ela cria uma expectativa sobre o assunto. Então, assim, se tu falou que amanhã tu vai conversar, cumpra a sua palavra, né? Eu acho que não há problema nenhum de você chegar pro seu filho e dizer, olha, a mamãe não sabe como te falar sobre isso, a mamãe tem que estudar, a mamãe tem... Cara, e o Google é uma imensidão, tem livros a respeito disso, tem vários profissionais como eu que já gravaram vídeos dando dicas de como você pode falar. O que eu acredito mesmo é que internamente é como tu falou, muitas pessoas não receberam e aquilo que é um pote vazio não tem como ele ofertar a alguém, né? Não tem como pegar um copo que tá vazio de água e querer dar água para alguém. Né? Só que eu acho que isso é uma matemática meio tipo, burra, assim, né? Porque não é porque eu não tive que eu não vou dar. Eu não tive educação sexual em casa. Minha mãe nunca conversou comigo. Quando eu fui casar, eu me casei virgem, não tem problema nenhum em dizer sobre isso, foi uma escolha. E a mãe conversava com várias amigas minhas, mas quando foi a minha vez, a minha mãe pediu para uma amiga nossa conversar comigo, porque ela não conseguia. Então, tipo assim, mesmo ela não conseguindo, ela não me deixou sem ter uma conversa com alguém, né? Muito importante. Por mais que... Saber a hora de buscar uma orientação, né? Sim, e a minha mãe também não teve educação sexual, e a maioria das mulheres não tem. Só que eu acho muito cruel tu tomar essa postura, tipo, eu não tive, eu também não vou dar, né? É muito fácil, né? Aí querer que o mundo, querer que aprenda da forma errada, eu acho muito mais fácil, não, eu vou estudar, eu vou chamar uma profissional, eu vou conversar com alguém, enfim, né? Eu faço consulta online, você pode marcar uma consulta para o seu filho, para sua filha, para a gente conversar, para explicar as mudanças que estão acontecendo no corpo. Menstruou a menina, você não precisa sair igual uma louca falando tudo, mas você precisa, de uma forma, alertar
principalmente sobre a gravidez, né? Sobre o sexo em si. A literatura traz que a partir de 9 anos a criança está pronta para receber sobre o sexo e sem ficar inventando novelinhas, né? Que é o caso. Como? Qual idade tu falou que a criança A está partir pronta? de Qual? 9. 9. Falhou bem no número. A A partir de 9 9. anos, como eu falei lá no vídeo, você A pode. minha filha está falando aqui, ó, autoconhecimento e mais diálogo. O autoconhecimento e mais diálogo é fundamental para qualquer relacionamento, né? Entre pais e filhos, entre esposo e esposa, no trabalho e tudo, né? Então, assim, a partir de 9 anos, tu vai explicar como que é o sexo. Tu vai dizer que o casal começa namorando, aí eles se abraçam, aí eles vão ficando bem agarradinhos, e aí o pênis, né, que é o que o homem tem, que faz xixi, ele fica duro, e aí ele coloca dentro da vagina. Ponto. Né? É uma vã ilusão achar que quando tu orienta uma criança, tu vai estar estimulando para que ela faça. Não. Tu vai tentar e depois de tu explicar isso, tu vai dizer no final. E isso é uma coisa que os adultos fazem, as crianças não. E aí dá para aproveitar essa oportunidade para dizer, filho, se alguém quiser mexer no teu pênis, filha, se alguém quiser olhar, já dá uma introdução sobre a questão do abuso sexual, porque infelizmente está em todos os locais. A gente sabe de casos que já aconteceu dentro de igreja, dentro de escola. Infelizmente mesmo, assim, eles estão em todos os lugares, os pedófilos, na internet, nos jogos, tá? Por tudo, assim. Então, assim, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente orientar, quanto mais a gente munir, mais protegido eu vou deixar o meu filho, ao invés de achar que ele vai estar cada vez mais exposto, cada vez querendo mais. A criança, aí acho que está o segredo de tudo. A criança não tem a malícia que nós adultos temos. Porque os pais têm medo, né, de estimular na hora de ensinar. Como é que eu sei até onde eu falo para não estimular, né? E também eu não deixo de falar para não deixar de ensinar. Então é tênue essa linha, né? A gente precisa também. E eu acho que uma dica que eu vi num vídeo teu e todos os educadores sexuais e de criança também falando nesse assunto, uma dica é deixar a criança perguntar, né, Gabriela? Assim, é deixar, mas aonde tu escutou, quem te falou, para saber o nível. Foi um vídeo teu que tu citou o exemplo da menina que perguntou como é que é a punheta, não? Boquete. Buquete. O que é buquete, mãe? E aí, conta essa história que foi fantástica. Meu Deus. Eu estava dentro do carro junto com outra amiga e olhou, mãe, o que é boquete? E a mãe ficou muito nervosa, assim, estava dirigindo, aumentou o percurso das coisas para fazer, né? E, enfim, chegou em casa, não, vou ter que falar, porque elas estavam perturbando, e só quem tem criança sabe, né? Quando eles querem saber alguma coisa, eles ficam, mas o que é? Mas o que é? Mas o que é, né? Até tu ficar maluca e dizer. E ela sentou com as duas e explicou, né? E quando ela falou, as duas, que nojo! E aí, tá, mas peraí, onde é que vocês ouviram sobre isso? Quando a gente estava passando com o carro no centro, estava escrito: dê um boquete de flores para sua namorada. Então, assim, nem tudo é o que parece, por isso que é muito importante. Sempre que a gente, quando vir da criança uma pergunta, você principalmente acha que não tem muito a ver com a idade dela, né? O meu, com 6 anos, ele chegou em casa falando: mãe, o que é sexo? E eu não achei que era o momento ainda de conversar com ele. E aí eu perguntei: mas por que tu estás me fazendo essa pergunta? Porque uma menina da minha sala quer fazer sexo comigo. E aí eu expliquei: não, sexo é o que os adultos fazem quando namoram. A gente beija na boca, né? A gente fica abraçadinho e ponto. E beleza, respondeu a dúvida. Mas eu não fiquei satisfeita. E aí eu fui na escola e conversei com a coordenação pedagógica e fomos descobrir, resumindo a história, essa menina, a mãe dela tinha começado a namorar com um cara e o cara ficava andando de cueca, o cara era um cara meio sexual, ficava só falando nisso, perto da criança, não para a criança, né? Sim. Enfim, tava até suspeitando de abuso, deu um balacobaco na escola, assim. Mas eu falei, não é uma coisa, eu falei, eu sou profissional da área, não é uma coisa comum para a idade de 6 anos. Né? Com 6 anos, geralmente vem a pergunta, como que faz os bebês, da onde vêm os bebês, né? Como que o bebê foi parar dentro da barriga da mãe? Porque os 6 anos é a fase do porquê mais inteligente, que com 3 é a fase do porquê, mas é um porquê básico, né?
Mas por que que eu tenho que dormir? Mas por que que não sei o quê? Com 6 anos já começa a vir, assim, umas perguntas mais inteligentes. Mas como é que o bebê vai parar da barriga da mãe, né? Então, assim, nesse momento, você tem que responder conforme a cabecinha da criança. Não adianta jogar uma bomba ali, porque ela não vai entender, vai ficar só confusa. Aí depois, com 9 anos, que você pode ter essa conversa um pouco melhor. O que fazer quando a criança não pergunta nada? Que é uma pergunta que me fazem direto, né? E antes de tu falar quando não pergunta, o que que a gente fala com 6 anos, então, quando pergunta? Como é que faz nenê? Como é que vai parar dentro da barriga o nenê, mamãe? Então, com 9 é a mesma coisa do 9 lá, só que você vai parar na hora. Tudo começa com um beijo, com um abraço, e eles ficam ali namorando juntinhos. Ponto. Quando tem 9, aí você vai acrescentar, que aí o pênis fica duro, aí ele entra dentro da vagina, você vai acrescentar, porque com 9 anos eles já falam sobre isso entre eles. Né? É bem difícil a gente entender isso como pai e mãe. Meu Deus, mas como assim? Não, mas já falam. Né? Então, assim, e com 6 anos a criança é muito emocional. Então, quando pergunta como é que faz os bebês, além de você falar desse carinho envolvido, você vai dizer, nossa, e quando eu descobri que estava grávida de você, meu Deus, aí a mamãe chorou, né? A mamãe e ouviu o seu coraçãozinho batendo. Eles amam ouvir essas histórias, né? E tudo isso vai gerando na criança uma segurança em relação ao assunto. Porque os adultos, quando a criança faz, mas de onde que vem o bebê? Cala a boca, menina. Ah, o que interessa saber de onde que vem o bebê? Você não tem idade para bebê, né? Então, assim, e principalmente outra coisa que eu falei no vídeo importante também, quando a criança vem te contar que ela tem um namoradinho, que ela gosta de alguém na escola, a primeira reação, né? Cala essa boca, menina, nem sabe limpar a bunda direito, só tá dizendo que tá gostando de alguém, né? Geralmente a gente precisa entender que na cabecinha daquela criança, ela conversa com outras crianças, é uma coisa normal, é comum, não tem idade. Você vai dizer, nossa, quem é? Mostra pra mamãe. Mas você pode gostar, mas você sabe que você não tem idade para namorar. Não, mas ele é meu namorado. Criança não namora, gente. E tem muitos pais que às vezes até estimulam isso. Ah, quem é o teu namoradinho? Não faz Sim, assim. A criança sai normal. Agora, estimular o namoro já é bem diferente, né? A criança não tem idade para isso. Explicar, né, que para namorar ela vai ter que ser adulta, ela vai ter que ser grande, né? E que ela pode gostar do menino ali, que ela acha legal, mas, né, namorar é uma coisa para depois. Vai brincar, vai aproveitar, vai conhecer, né? Enfim. Mas falar de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, né? Sim, sim, é porque o problema é que tudo que é de sexualidade, além das pessoas não falarem, elas têm um ranço. E assim, Exato. é um corta a criança. Eu já vi, às vezes, amigas fazerem isso na frente de outras pessoas, tipo, ai, mãe, tu viu que menininho que eu gosto aqui? Cala a boca, menina, na frente de todo mundo, assim, sabe? Porque parece que a criança falar nisso na frente de outras pessoas, nossa, o que que ela vai pensar, né? Que a minha filha tá namorando já com 6 anos. Gente, pelo amor de Deus, é uma criança, né? A malícia do adulto, não da criança, né? Então, Exato. pontos que a gente vai conversar, tratar com naturalidade. E melhor, né, gente? Eu acho que tem muito casal que às vezes se abstém de demonstrações de carinho na frente do filho. Né? Ah, não, eu não quero beijar na frente do filho, porque o filho vai entender o quê? Gente, você não precisa dar um beijo de língua na frente do seu filho. Mas você pode ficar abraçadinho, porque a criança vai entender. Ah, é isso que o adulto faz. Ficar abraçadinho, ficar vendo um filminho perto um do outro, né? Exato. Demonstração de afeto, né? Sabe que quando eu tinha 9 anos, eu perguntei para minha mãe, porque essa história da sementinha, né? O pai coloca uma sementinha dentro da mãe. E eu disse, mãe, para colocar a sementinha, eu vou precisar tirar minha calcinha? E ela vai. Ah, não, então eu não vou querer ter filho nunca. Falei assim para ela, né? E eu já tinha 9 anos. Pensa, né? Hoje em dia, acho que as crianças, meninas de 9 já estão mais avançadas, eu acho, né? Sim, aí nesse caso, como a gente ia falar, quando a criança não pergunta, né, o que fazer, você vai esperar até os 9, 10 anos, porque chegando nessa idade, essa conversa precisa começar a acontecer, não assim, você vai perguntar, aproveita se tem alguém grávido na família, né? Se você tá vendo um filme e apareceu uma mulher grávida, apareceu um neném, aproveita a oportunidade para perguntar, filho, filha, tu sabe como é que, né, nascem os bebês? Da onde que vem? Como é que essa mulher ficou grávida? Tu sabes, né?
E às vezes, né, de imediato, aí a gente volta um pouquinho a fita. Se você não tem o hábito, né, de estar perto do seu filho, se o seu filho não, assim, te tem como amiga, chega nessa fase dos 9, 10 anos, que é uma fase pré-adolescência primordial, que é a fase de quem não é amigo do filho, cola agora para ser, porque depois a tendência é cada vez ficar pior. Para Então, mais. assim, para tu conseguir arrancar do teu filho uma resposta positiva sobre o que ele sabe, ele tem que entender que tu és amiga, que tu estás ali para ajudar de alguma forma e não para condenar, como muitas mães fazem. Então, o filho só vai contar, ele só vai falar se ele confiar em você. Às vezes, umas mães que falam para mim, poxa vida, eu pergunto pro meu filho, ele nunca fala nada, e fala tudo com a minha irmã. Eu tenho uma raiva disso, e aí eu digo, cara, tu não tá dando abertura pro teu filho, ou tu não deu, tu bloqueou de alguma forma. Lá atrás, quando falou sobre o assunto, tu disse, ficou dizendo amanhã, 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 esse amanhã nunca chegou. Houve um bloqueio nessa relação de alguma forma. Vai ser para sempre assim? Não. Você pode recuperar o perdido. Você pode ir para o quarto do seu filho. Mas que filme tu tá vendo? Que série tu tá vendo? Tá jogando o quê? Ensina a mãe a jogar? Se aproxima, tenta ser amiga. Tenta não, né? Seja amiga do seu filho. Sim. Entra no universo dele para conhecer. No universo dele, com certeza. E assim, tenta pensar com a cabeça dele. Eu não entendo, parece que alguns pais, eles fazem sumir da mente a fase da adolescência, assim. Tem pais que parece que não lembram que já passaram por isso, né? E pena, briga por determinadas atitudes, né? Então, a gente precisa refletir que a gente já teve essa idade. É uma idade muito conflitante, é difícil. Quando vai entrando nos 9, ali 10 anos, é uma idade que o corpo começa a apresentar sinais de mudança. Então, começa realmente a gostar, né, da menina, do menino, e começa a ter sensações. Então, é o momento de conversar e não de afastar. Lembrando, né, que para quem não estava aí, de repente não ouviu, se você não tem facilidade para falar sobre o assunto, procure alguém da sua família que tenha, ou, sei lá, algum profissional, psicóloga, sexóloga como eu, alguém que de alguma forma vá poder te ajudar. Mas não deixe o seu filho sem a resposta que ele está te perguntando. Porque aí, se você deixar, aí mesmo tu perdeu a moral, como diz a galera aí, né, na gíria. Tu perdeu a moral, recuperar isso é bem difícil. É verdade, é verdade. Nossa, Gabi, a gente abordou 2 assuntos aí que foi, acho que foi bem legal. Eu anotei um monte de coisa, né? Vou fazer um resumo aí, colocar na descrição do nosso vídeo. E pessoal, assim, ó, eu vou fazer, tem um post do convite dessa live. Se fez alguma diferença para vocês, assim, escrevam, deixem um comentário nesse post no meu Instagram. Assim, qual foi o insight que vocês tiraram dessa live? O que mais a gente poderia ajudar, né, Gabriela? Deixa um comentário, deixa tipo assim, dá uma luz também do que outra abordagem que a gente pode fazer, né, numa próxima live. Não sei se a gente teria uma hashtag, tipo um resumo, assim, para esses 2 assuntos que são tão importantes, assim, né? O primeiro a gente começou, como voltar a ter vontade de transar, né? E agora, como falar de sexo com os filhos. São coisas super importantes, assim. Eu acho que a conversa é o elo de tudo, né? Eu acho que a conversa resume tudo, assim, para chegar num entendimento. Até tem uma, não sei se a gente tem mais uns 6 minutinhos, tem uma pessoa que falou aqui, ó, a Keren. Tenho uma filha de 6 anos e tive um problema com meu marido. Meu irmão tem um namorado e ela perguntou se ela podia se casar com uma mulher. Eu não dei conversa, mas vira e mexe ela diz, se ela diz se ela quiser, ela pode casar com uma mulher. A homossexualidade, a bissexualidade, eu vejo isso como uma tendência total no futuro, né, Gabriela? Como é que você está vendo isso? Aí depois acho que embaixo ela colocou alguma coisa de que ela falou que a filha poderia se casar e o marido ficou louco, né? Então, assim, a gente precisa entender que esse assunto é bem delicado, né? O casal precisa conversar juntos para depois orientar e ter a mesma linha de pensamento os dois. Não dá para um dizer uma coisa, outro dizer outra, deixar a cabeça da criança confusa.
né? Então, eu acho que nesse caso, ela precisa conversar e, de repente, os dois vão ter que sentar e conversar e falar sobre aquilo que eles acreditam, né? Porque não é o fato dela estar tendo o exemplo do tio que ela realmente precisa seguir dessa forma. Não, Exato. não precisa dizer que está errado, que há problema, enfim, só explicar o que os pais acreditam, né? E deixar a criança, o problema é como ela fez, né? Não dá bola, deixa a criança falar, ou troca de assunto. E aí não adianta, quanto mais você tira o foco do problema, mais o problema foca nele. Exato. Então tem que sentar e colocar, né? No caso do casal, provavelmente, como são um casal, imaginam que a filha vai ser, então, sei lá, assim, tem que sentar e conversar, o casal chegar num acordo, né, do que eles pensam e falar para a filha, se quando ela crescer isso vai acontecer, aí só Deus sabe, né? Mas envolve muitas crenças e valores. É um assunto bem delicado, assim, para falar. Mas, enfim, eu acho que esse casal precisa conversar junto e aí chamar a filha e conversar. Sabe o que que eu fiz nessa época? Assim, eu já não estava mais casada, né? Então, tinha coisas que eu tinha que falar sem falar com os pais dos meus. E depois, até, muitas coisas a gente entrava num acordo de linha de raciocínio, né? Para falar a mesma linguagem. Mas eu sempre dizia assim, que independente da opção sexual, que eu tinha uma convicção de que o parceiro, a parceira que fossem escolhidos por eles, deveriam ser pessoas do bem, deveriam ser pessoas ou jovens ou não jovens, porque, né, daqui a pouco tu pensa, uma adolescente com 14 anos vai demonstrar uma tendência homossexual. Tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa agradável, uma pessoa querida, uma pessoa que te passa uma coisa boa, uma pessoa que te cuida de ti, que gosta de ti, que, né? E tem esse sentimento mútuo. Então, assim, independente se é homem ou mulher, vai ser uma pessoa. Então, eu sempre procurei adotar essa linha sem incentivar e nem também demonstrar preconceito e deixar natural, né? Então, é a opção. E eu tenho essa convicção, assim, que a gente precisa estar com a cabeça aberta para receber a bissexualidade nesses novos tempos, assim, sabe? Eu acho que isso é uma tendência e é a livre expressão do amor, né? Eu acho que tendo integridade, tendo amor, tendo respeito pela pessoa que a gente está, isso é o que conta, né, Gabriela? É isso aí, eu acho que a gente vai ser derrubada. Ah, vamos lá. Eu vou te agradecer demais a presença. Muito obrigada. Vamos marcar uma outra também. Um beijo, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.